Vamos continuar aqui então. Agora a gente vai falar sobre descarte de resíduos químicos. Então, todo trabalho, toda pesquisa, desenvolvimento dentro de um laboratório vai resultar em resíduos, né? O resultado do nosso trabalho aí, a gente vai gerar alguns resíduos. E a gente tem que saber o que fazer com esses resíduos. Aonde eu posso descartar esses resíduos, esses rejeitos? Em qualquer lugar? Não. Eu posso tratar ele antes de descartar? Sim, existem técnicas que eu possa tratar os meus resíduos e aí sim eu posso descartar na rede de esgoto pública, tá? Então a gente vai ver aqui quais são essas técnicas e quais são os caminhos dos descartes dos resíduos dentro do laboratório, tá? Então, vamos começar aqui vendo alguns conceitos, né? Algumas definições a respeito de resíduos, né? Então, a gente vai começar aqui vendo uma definição sobre resíduos químicos sólidos, tá? Então, pode ser definido como material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se propõe a proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, também como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível, tá? Então, essa definição de resíduos sólidos, ela é dada pela PNRS, que é Política Nacional de Resíduos Sólidos. A PNRS também, ela vai definir o que é um rejeito. Então, ela vai dizer que um rejeito é todo resíduo que não tem uma solução técnica para tratamento, tá? Então, aqui dentro do laboratório, a gente vai gerar tanto os resíduos como os rejeitos, tá? Então, a diferença de resíduos e rejeitos é essa, que os rejeitos, a gente não tem um tratamento técnico para ele. Os resíduos já pode ter, tá? Um tratamento para eles. Muitas vezes, a gente, dentro do laboratório, a gente às vezes costuma usar só a expressão resíduos. A gente às vezes nunca fala rejeitos, tá? Mas resíduos e rejeitos, ok? A diferença é isso. Então, aqui, ó, vamos definir também, né, o que é um resíduo químico, tá? Então, olha, existe uma série de resoluções que vai definir o que é um resíduo químico. Então, um resíduo químico é como qualquer outro resíduo contendo substância química que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo das suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, tá? Então, o conjunto de atividades técnicas que envolve o descarte de resíduos químicos, ele vai ser pela rotulagem, armazenamento temporário e externo, o transporte interno e externo desse produto, que vai ser descartado, a disposição final desse resíduo, né, que vai ser descartado, e os registros e os controles. Então, a gente vai falar sobre cada um desses. Então, olha, tudo que eu gerar de resíduo, ele vai precisar ser segregado, tá? Então, eu vou pensar aí, nessa segregação, em todos os estados dos resíduos. Então, olha, segregação, então, é a separação dos resíduos no momento e local da sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas e o seu estado físico e os riscos que envolve. Então, eu vou pensar aí em todos os seus estados, tá? Na hora de segregar esse resíduo que
foi fruto do meu trabalho, tá? Do final do meu dia, do meu trabalho. Então, olha, na hora que eu for fazer a minha segregação, então eu vou ter que classificar qual é o perigoso e qual é o não perigoso, tá bom? Então, quem vai dizer para mim qual resíduo ele é perigoso ou não, é aqui, olha, é a NR 10.004, tá? Então, essa NR, ela é uma norma que vai classificar os resíduos em função a vários critérios, né? Que ele vai falar para mim se esse resíduo ele é tóxico, se ele é corrosivo, se ele é patogênico, se ele é reativo ou não. Então, eu sabendo disso, sabendo fazer a segregação dos resíduos, eu vou classificar perigoso ou não perigoso. Então, essa norma da NR, ela vai classificar os perigos, os resíduos em classe 1, perigosos, tá? E a classe 2, não perigosos. A classe 2, ela pode ser 2A e 2B, que são os não inertes e os inertes, tá? Então, eu vou me preocupar mais aqui, olha, com a classe 1, que são os perigosos, que eles são os tóxicos, inflamáveis, os corrosivos, ou patogênicos ou reativos, tá bom? Então, olha, é importante também a gente saber aquilo que a gente vai poder descartar ou não na pia do laboratório. Então, a gente tem aqui, olha, uma série de resoluções e normas, tá? Que vai dizer como e quando pode ser descartado na rede de esgoto. Ou seja, né? Quais são os cátions, quais são os ânions, qual que é a concentração que eles estão, tá? Então, é muito importante que exista essas legislações, mas vai depender aí da região onde a gente tá? Então, essas 3 primeiras, elas são federais, mas aqui, olha, tem também as estaduais e as municipais, tá bom? Então, tem que ficar atento aí à região onde se está. Então, olha, uma vez que agora eu já sei o que é perigoso do não perigoso pelos estados físicos, tá? Que são os sólidos, os líquidos e os gases. Então, a incompatibilidade química, ela tem que ser segregada no uso do tratamento e na disposição final, tá? Desses resíduos. Então, eu segreguei o resíduo. Então, ele agora vai ter que ser acondicionado, que significa que vai ter que ser colocado dentro de um frasco que ele deve seguir uma série de critérios. Então, olha lá, o ato de embalar corretamente os resíduos segregados de acordo com as suas características e classificações e embalagens que evitem vazamento e resistam às condições pulquitantes e rupturas, tá? Então, segregou, acondicionou. Então, olha, na hora de eu acondicionar o meu resíduo, eu vou pensar aí no tipo e a capacidade do recipiente que eu vou colocar. Eu vou respeitar o limite, tá? Do recipiente. Eu vou fazer a vedação desse recipiente corretamente para não ter vazamento, tá? A incompatibilidade química que se ele tem com esse tipo de recipiente que eu vou colocar. A resistência desse recipiente, se ele é resistente ou não, tá? Aí, ó, eu vou pensar também que eu vou ter que fazer uma rotulagem, tá bom? Conforme a gente viu lá na aula de rotulagem, como que faz um rótulo de um produto químico, porque o meu resíduo, o meu rejeito, ele não deixa de ser um produto químico, tá? Então, aí, ó, eu vou também pensar em bandejas de contenção, que é aquelas bandejas de plástico que eu já mostrei, tá? As áreas que vai ser armazenado esse produto. Bastante quantidade,
eu vou precisar fazer um empilhamento, como que eu vou fazer para aproveitar esse espaço, tá bom? Transporte, ele vai ter que passar por dentro do laboratório, ou ele vai ser eu vou transportar esses resíduos pelo lado externo, pelo lado de fora. Quem que vai fazer o transporte? Essa pessoa vai aguentar? Essa pessoa tem condições de aguentar? O peso é pesado, não é? Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá? E também no tipo de tratamento que eu vou fazer, tá bom? Se eu vou fazer um tratamento interno ou se eu vou mandar para uma empresa externa, vou contratar uma empresa para poder fazer o descarte desses meus resíduos. Ou se eu vou usar técnicas dentro do meu laboratório mesmo para poder neutralizar aí a potência desses resíduos, tá? Para poder ser descartados. Então, olha, aqui, eu posso acondicionar o meu resíduo químico na mesma embalagem dele, na embalagem original que ele veio? Posso, até posso. Olha lá, ó. Embalagens originais, desde que o rótulo seja completamente retirado. Então, ó, reaproveitamento de embalagens, desde que o rótulo seja completamente retirado e o frasco seja lavado com etanol e água. Então, eu tenho que pensar no quê? Se eu vou reutilizar a embalagem original para poder colocar o meu resíduo, eu vou pensar que na hora que eu for lavar com o etanol e com a água, eu vou gerar um outro resíduo. E esse resíduo, eu vou poder descartar ele na onde? Então, eu tenho que pensar nisso aí, tá? Se eu vou poder descartar na pia, se eu não for poder descartar na pia, na rede de esgoto, eu vou estar aí gerando um outro resíduo. Então, será que vale a pena eu reutilizar essa embalagem? Então, tudo isso eu tenho que pensar, tá? Então, em relação à rotulagem, tá? Como a gente já viu na aula de rotulagem, como que deve ser a rotulagem de um produto químico. A gente vai seguir todas aquelas normas lá. Então, aí, ó, a definição consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contidos no recipiente que fornece informações para o correto manejo dos resíduos. Então, olha, porém, né, agora eu vou ter que ter mais atenção, porque se trata de um resíduo, tá? Então, eu vou fazer tudo aquilo que é identificar, tá? O local, vou colocar num local que seja de fácil visualização, de forma que não deixe dúvidas. Vou colocar a rotulagem, ela vai ter que ser resistente àquele resíduo e ao tempo em todas as condições normais de manuseio, de transporte, de armazenamento, até a disposição final daquele resíduo. A rotulagem ela tem que ser aderente, tá? E agora eu vou pensar aqui, olha, nessa rastreabilidade do resíduo. Então, olha, essa rastreabilidade, o que é? Ela vai precisar colocar as informações de quem gerou aquele resíduo, que processo que gerou esse resíduo, tá bom? E assim por diante. Então, o que tem a mais na rotulagem de resíduos químicos, que a gente não viu na aula de rotulagem de produtos químicos, é essa rastreabilidade, tá? Do resíduo, que eu vou ter que colocar tudo isso aí, tá bom? Quem gerou, quem procedeu, o que foi, que processo que foi, enfim. Então, aqui, olha, tudo aquilo lá, né, sobre rotulagem, colocar num frasco, antes do resíduo, então eu vou colocar o meu rótulo no frasco antes que eu colocar o resíduo, tá? Vou colocar os tipos de recipiente, deve ser fácil de visualizar, tá bom? Esse rotulagem, e deve ser fácil de se compreender, a gente vai fazer conforme a norma ABNT, tá? Deve conter aí o responsável e o laboratório que gerou. E também, olha, muito importante que o rótulo ele esteja escrito assim, resíduo perigoso. E essa identificação de resíduo perigoso seja bem grandona e bem destacada, tá bom? Porque, por exemplo, se você está lá no laboratório e você vai reutilizar
um frasco de etanol para colocar o seu resíduo químico e você não coloca no seu rótulo um aviso bem grande que é um resíduo, o que vai acontecer? Outra pessoa pode achar que é etanol e usar o seu resíduo como o reagente aí, um reagente para a reação da pessoa. O telefone está tocando aqui, vou atender. Então, voltando aqui, tá? Então, sobre a reutilização dos rótulos, tá? Então, muito importante colocar aqui essa frase em letra maiúscula, tá bom? Também, olha, é muito importante que não tenha apenas as fórmulas e abreviações ou códigos, tá? De informações. E deve conter também o volume do armazenamento e deve conter as datas relativas ao armazenamento, tá bom? E essas duas aqui, olha, elas são muito importantes porque, seguinte, se acontecer aí de você ter um resíduo que tenha 5 litros, por exemplo, e daí depois você vai lá e você vai ver que só tem 4 litros do resíduos dentro do recipiente, daí o que você pode pensar? Que teve um vazamento, certo? Desse seu resíduo. Então, você vai procurar por algum eventual vazamento para que não ocorra nenhum acidente. Ou se um material que ele pode acontecer dele se decompor também, com o passar do tempo. Então, se ele se decompôs, esse material, então, com o passar do tempo, você tem que acompanhar, porque ele pode se tornar ainda mais perigoso do que ele já é, tá? Então, é bem importante essas duas informações do rótulo, o volume e a data. Olha, em relação ao armazenamento temporário. Então, olha, é importante, então, que se saiba que não se deve ter dentro do laboratório o armazenamento de resíduos por muito tempo, tá? Então, olha, não acumular grandes quantidades de resíduos no laboratório. O ideal é que em cada local exista apenas um frasco para cada tipo de resíduo e nenhum frasco cheio aí esperando para ser tratado ou levado para o depósito de resíduos. Normalmente, quando o laboratório ele produz muito resíduos assim, já tem uma empresa que busca, né? Então, essa empresa ela sempre tem uma data do mês que ela passa para pegar todo esse resíduo aí. Então, é importante sempre estar alinhado aí a essas datas, tá? Tratamento interno. Então, existe aí algumas técnicas, tá? Para fazer o tratamento interno dos resíduos. Então, o tratamento interno é a aplicação de métodos, técnicas ou processos que modifiquem a característica dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais e de danos ao meio ambiente, tá? Pode ser um processo manual, um processo mecânico, um processo físico, um processo químico ou até mesmo um processo biológico. Transporte interno. Então, transporte interno, o que é? Ele consiste no translado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta, né? Para a empresa coletora passar e retirar. Então, a gente vai precisar pensar aí nesse transporte, nesse translado, no peso, no volume, tá? Que vai ter esse resíduo para ele ser transportado. Então, a gente vai pensar aí no peso, como que vai ter que ser esse translado, tá bom? E então, a gente vai ter que colocar aí todas as informações adequadas na rotulagem. E daí, a gente vai pensar também que a gente vai ter que ter os EPIs adequados, tá? O kit de derramamento, que é um kit próprio mesmo, que ele tem mantas, ele tem plaquinhas, cuidado, tá? Então, tem que ter aí no laboratório um kit
que é um kit próprio para isso, para derramamento de produtos químicos, que se acontecer. A gente vai pensar numa rota, no horário, tipo um horário que tenha menos fluxo de gente passando por aquele caminho, né, que eu vou precisar fazer o transporte, tá bom? E assim por diante. E o armazenamento externo? Então, o armazenamento externo, ele é um lugar que guarda os recipientes dos resíduos até a chegada da empresa coletadora, tá bom? Então, todo laboratório ele tem. Olha que bonitinho, olha, esse daqui que eu achei no laboratório que eu trabalho não é bonitinho assim, é bem feio. Então, olha, consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em ambientes exclusivos, com acesso que facilite a entrada do veículo dos coletadores, tá? E também, olha, nessa etapa de transporte externo, o que acontece? A empresa que vai levar o resíduo, né, que vai transportar esse resíduo, ela tem que ter uma série de normas e regras e leis, tá? Que serve para a empresa contratada. Então, todo esse cuidado com essas normas, se essa empresa ela segue essas normas certinho, se ela segue essas leis, tudo isso vai ter que ter na hora da contratação dessa empresa, tá bom? Olha lá. Então, legislação específica para os veículos, condutores, comunicação de perigos, acondicionamento e etc. Tá? Geralmente, não é todo técnico que fica responsável por essa contratação, mas todos nós temos que saber que existe, tá? E se porventura aí um dia a gente estiver substituindo, ou se for da nossa obrigação, né? A gente já sabe que na hora da contratação dessa empresa coletadora eu tenho que investigar se ela está aí, ó, cumprindo certinho todas as legislações. Tratamentos externos, quanto à sua disposição. Então, olha, para a gente poder mandar os resíduos para um local ou para o outro local aí, a gente vai precisar ter aí uma série de características, tá? Então, as características a gente vai ter que saber se é qualitativo, quantitativo do resíduo, tá bom? Daí, vai ter que ver aí no mercado quais são as empresas que prestam esse tipo de serviço para aquele tipo de resíduo. Vai ter que providenciar uma série de documentação, vai ter que pedir licença para o Estado de São Paulo, que no caso é a CETESB que cuida dessa parte aqui no Estado de São Paulo. É uma série de burocracias. Então, você vai ter que saber as características aí desses resíduos, né? Na sua disposição final. Esse resíduo ele vai poder ser reutilizado, ele vai poder fazer a reciclagem, dá para fazer um tratamento com ele? Que tipo de tratamentos? Térmicos? Ele vai ser incinerado? Ele vai ser coprocessado? A estabilização, vai ter que fazer a solidificação dele? E daí, por fim, vai poder encaminhar esse resíduo aí para o ETE, que significa Estação de Tratamentos de Efluentes, tá? Ou se for um rejeito que não tiver como tratar, como reutilizar, reciclar e nada disso, daí vai ter que mandar para um aterro industrial, tá? Não tem outro jeito. Daí, novamente, vai ter que ser feita uma contratação, vai ter que ser feita uma série de documentação, seguir as legislações adequadas e contratar uma empresa que faça esse serviço, tá? Então, com os rejeitos não tem outra solução, é só no aterro mesmo. E aqui, olha, então, por fim, você vai ter que fazer aí os registros e os controles, tá? Então, você vai fazer aí, ó, os registros da movimentação do resíduo, controle de todos os documentos gerados no processo, o controle de documentação
de destinação, tá? Os certificados de destinação, de destruição do resíduo. Porque se tiver uma fiscalização aí, você vai poder ser capaz de apresentar todas as documentações, você vai ter todos os registros da empresa que foi contratada para fazer a destruição desse resíduo, se está dentro das normas que tem que ser seguido, das legislações, se não está colocando nenhum risco de contaminação ambiental. Então, se você tiver tudo registrado, tudo controlado certinho, você vai saber aí falar na hora de uma fiscalização todas as técnicas que foi utilizada, quais foram as empresas que foi contratada para fazer o aterro, qual foi a empresa que foi contratada para fazer o descarte ou a reutilização desse resíduo aí, tá bom? Então é muito importante ter tudo isso registrado. Então, olha, até aqui a gente viu todas as etapas para o gerenciamento de um resíduo, tá? Então, agora, a partir daqui, a gente vai começar a ver como que a gente pode tratar o resíduo dentro do laboratório, tá? Que é bem interessante também. Então, olha, tratamento de resíduos químicos. Então, novamente, aqui eu coloquei o conceito, né, de resíduos químicos, olha, do tratamento dele, que é qualquer método, técnica ou processos independente de ser manual, mecânico, físico, químico ou biológico, que altere as características do resíduos, reduzindo ou eliminando o risco da contaminação de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. E ele pode ser aplicado no próprio estabelecimento que gerou, no próprio laboratório nosso, né, que a gente trabalha, ou também, como a gente viu, né, que ele pode ser aplicado por uma empresa coletadora que vai fazer isso, tá? Então, quais que as vantagens desse tratamento de resíduo? A vantagem é que a gente vai promover a redução do volume desse resíduo, tá? A gente vai propiciar uma reciclagem, vai diminuir a periculosidade, vai inativar ou imobilizar o resíduo. Então, em relação à segurança, então a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Em relação às técnicas. A gente vai procurar sempre adotar os procedimentos específicos, tá? Que promovam a inativação completa do resíduo e que permitam a inativação dos resíduos no local onde eles foram gerados, tá bom? Então, a gente não vai procurar um método assim que dá para ser aplicado na maioria dos resíduos. Não, a gente sempre vai procurar aquela metodologia específica para aquele resíduo. Por exemplo, se eu estou falando de um resíduo de ácido clorídrico, então eu vou procurar uma metodologia específica para o resíduo de ácido clorídrico e assim por diante, tá bom? Sempre específico e nunca no geral, para evitar um risco. Ter cuidado com os procedimentos padrão, ter infraestrutura adequada, trabalhar sempre com pequenas quantidades. Quando a gente se fala trabalhar com pequenas quantidades, no tratamento de um resíduo químico no meu laboratório, do meu resíduo de trabalho, eu estou falando de resíduos aí que eles não chegam nunca a 20 quilos, tá? Então, se eu tenho um resíduo de 20 quilos, 20 litros, ou sei lá, para mais do que isso, eu não estou falando de pequenas quantidades, eu já estou falando de grandes quantidades, e daí o indicado é contratar uma empresa especializada no descarte, tá? E na inativação desses resíduos. Então, em relação às técnicas, né? Escolher sempre aquelas mais simples e seguras na hora de você, para você poder fazer o procedimento. Então, se você tiver aí um processo que tenha 3 extrações, uma destilação, uma precipitação, você tem que pensar no seguinte, que cada etapa dessas técnicas
você vai gerar um resíduo, tá? E daí pode ser ainda mais perigoso e um volume maior do que aquele que você já tinha. Então, você tem que pensar aí também, tá? Fontes, né? Em que lugar que você pode achar esse tipo de tratamento? Que tipo de tratamento que você vai usar? Nas fichas FISPICs, tá? Que tem ali nas considerações sobre disposição final, no item 13. Mas, às vezes, nessas fichas FISPICs, que vocês já tiveram acesso a elas na aula de rotulagem, não sei se vocês prestaram atenção. Às vezes está escrito assim, que o produto ele só não pode ser descartado na rede de esgoto. Então, não tem como que você deve fazer o descarte. Daí, você tem que procurar uma outra fonte. E uma dessas outras fontes é o Manual de Produtos Químicos da CETESB, tá? Que lá tem as técnicas e como que faz o descarte de cada produto. É bem legal, tá? Então, aqui, ó, as principais técnicas. Então, a grande maioria dessas técnicas aí, elas já são utilizadas no dia a dia mesmo. Mas agora a gente vai utilizar pro resíduo, né? Não para a técnica em si do nosso trabalho. Que elas são a neutralização, a redução, a oxidação, a precipitação, destilação, degradação química, biodegradação, a troca iônica, a adsorção, os processos oxidativos avançados, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada técnica, tá? Então, sobre a neutralização. Então, a neutralização, esse processo ele serve para os resíduos ácidos, os resíduos de bases e os resíduos de sais de hidrólise ácida e básica. Então, olha, em relação à neutralização ainda, tá? Então, olha, os ácidos mais utilizados são os ácidos clorídricos, o sulfúrico e as bases. Os mais utilizados são o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, certo? Trabalhar, então, sempre com soluções diluídas e levar em consideração cátions e ânions presentes. Por que, né, se fala isso? Porque a gente vai lembrar lá da incompatibilidade dos ácidos fortes e das bases fortes. Então, se tiver incompatibilidade aí, vai precisar fazer a diluição inicial para poder fazer o tratamento da neutralização. E daí também fala-se aí das considerações dos cátions e dos ânions, porque eu tenho que ter certeza que o meu resíduo ele é ácido e que só tem apenas as mesmas coisas no básico, tá? Então, daí se tiver aí mais cátions ou mais ânions aí presente nos resíduos, daí vai ser mais difícil de fazer a neutralização, tá? E daí não vai ser o suficiente essa neutralização para que a característica de perigo do resíduo, ela se acabe, tá bom? Então, aí, o segundo procedimento que pode ser adotado aí dentro do laboratório é o da redução. E ele vai ser adotado todas as vezes que eu tiver um resíduo oxidante, tá? Os redutores. Então, os mais utilizados disponíveis no laboratório são os sulfitos, os bisulfitos, os metabisulfitos ou os tiosulfitos de sódio ou os de potássio. Então, olha, por outro lado, aí, a oxidação ela é um tratamento que usa para fazer a inativação dos produtos de resíduos redutores, tá? Então, daí vai fazer o processo inverso, né? E os produtos mais oxidantes, mais utilizados, eles são o hipoclorito, o peróxido de hidrogênio, o permanganato e o dicromato, tá?
Então, olha, mais uma vez aqui, a gente tem que levar em consideração sempre pensar no resíduo que a gente vai gerar no tratamento desse resíduo. Porque aqui, por exemplo, se eu for utilizar o permanganato ou o dicromato, o que vai gerar no final? Vai ter uma solução de manganês, tá? Ou uma solução que vai conter aí também, essa solução aí, ela vai conter também, pode ser uma solução que contenha manganês ou contendo cromo, tá? E daí, o que acontece? Também são tóxicos, tá? E também vai precisar ser inativado posteriormente. Então, se eu pensar nos produtos que eu vou utilizar, que são menos tóxicos, que vai me gerar produtos que não são tóxicos e não são agressivos ao meio ambiente, eu posso pensar aí, ó, no peróxido de hidrogênio, por exemplo, para tratar um resíduo redutor. E daí, a melhor forma que vai ser para esse resíduo ser tratado e o produto formado nesse resíduo, nesse resíduo aí, do resíduo final, vai ser só oxigênio e a água. E daí, daí não tem problema, né? Não tem nenhum perigo aí para o meio ambiente. Então, sempre a gente tem que pensar nessa questão do resíduo que eu vou gerar no tratamento do meu resíduo. Ó, outra forma também para ser utilizado é a de precipitação, tá? Que pode ser usado quando a gente quando tiver aí resíduos contendo espécies dissolvidas em soluções aquosas ou orgânicas, tá? Redução do volume ou da reciclagem. Que é isso? É que aqui eu não vou estar inativando totalmente a periculosidade desse resíduo, mas eu vou estar diminuindo o volume dele, tá? Então, olha, por exemplo, se eu tiver aí uma solução que tenha uma determinada quantidade de cátion e que confere uma tal periculosidade, tá? Nessa solução. E se eu adicionar ânion nessa solução, o que pode acontecer? Esse resíduo final, ele pode se tornar um sólido. E um sólido aí de menor quantidade, sendo aí de 1 grama ou 2 gramas ou assim por diante, tá? Então, essa técnica de precipitação, ela não inativa o resíduo, mas ela diminui a quantidade. Outra técnica é a da destilação, tá? Ela também é muito utilizada para recuperação de solventes orgânicos, para reciclagem, tá? De resíduos aquosos e redução do volume. Então, também ela não inativa a periculosidade, ela diminui o volume, tá? Por exemplo, aí, se eu tenho uma acetona e vai ser feito uma destilação e reutilização dessa acetona no laboratório, tá? Ou, se eu for fazer a destilação, também pode ser utilizado para os resíduos aí aquosos. Daí o que vai acontecer? Vai ser retirado a água desse resíduo. Então, retirando a água desse resíduo, vai ter uma quantidade muito menor do resíduo para ele ser armazenado e futuramente ser aí tratado posteriormente, tá? E essa técnica aí de degradação química, tá? Ela é um tratamento que realmente vai envolver a degradação dos resíduos, tá? Então, realmente vai ser degradado. E ela pode ser utilizada, esse tipo de tratamento, para os resíduos orgânicos e os inorgânicos também, tá? E o que vai acontecer? Ela vai fazer o uso de substâncias químicas que vai reagir com o resíduo tirado. Ou seja, vai formar uma nova espécie que não vai ter aí a mesma periculosidade que tinha inicialmente, tá bom? Vai inativar
os resíduos que se tinha aí nas reações. A biodegradação, tá? Ó, resíduos químicos por meio de reações químicas ou os resíduos são inativados. Então, aí, ó, da mesma forma, tá? Da degradação. Só que aqui, a biodegradação, ela vai usar agentes biológicos, tá? Então, vai usar o agente biológico que vai interagir com as substâncias que são tóxicas dos resíduos. Então, assim, por exemplo, uma enzima, ela vai interagir com uma gordura. Daí vai acabar com aquela substância química que dava periculosidade naquele resíduo. Daí, pode ter um resíduo aí final menos tóxico e menos perigoso, que daí pode ser até descartado como resíduo comum, tá? A troca iônica, tá? Ela é um processo também que diminui o volume do resíduo. Então, nesse processo, se tem aí os cátions e os ânions dissolvidos na solução. Daí, essa solução, por exemplo, solução aquosa, ela passa os resíduos por uma coluna que vai fazer a troca iônica e daí vai ter aí a absorção desses cátions ou dos ânions, que são perigosos, por uma resina, através de uma resina, tá? Daí vai poder, então, liberar essa água aí para o meio ambiente. E daí o que vai acontecer? Vai ficar em menor quantidade o resíduo que ele era perigoso, tá bom? Então, daí esse resíduo perigoso, ele diminuiu a quantidade para poder ser armazenado aí mais facilmente para futuramente dar um fim nele, né? A adsorção também, ele é um processo semelhante também, tá bom? Vai fazer a redução também do volume, tá? E para o final conseguir descartar a água, né? Ou solvente orgânico aí, resultante final dessa técnica. E tendo aí um material que é tóxico, né? Que é esse resíduo de menor quantidade para poder fazer o armazenamento e futuramente aí dar um descarte para ele, tá bom? Então, olha, resíduos contendo espécies orgânicas ou inorgânicas dissolvidas. Por interação física ou química, pode ser feito pelos agentes químicos ou biológicos, tá? E aqui, por último, né? No final, aqui por último, a gente tem os processos oxidativos avançados, tá? Para resíduos orgânicos, e eles baseiam-se na geração de radicais livres, que possuem alto poder oxidante e podem promover a degradação de compostos orgânicos, ok? Então, dentro de um laboratório, isso aí ele pode ser realizado se trabalhar, por exemplo, aí com o peróxido de hidrogênio e com a luz solar, ou com uma lâmpada UV, tá? Daí, nesse processo, vai acontecer a degradação total do resíduo orgânico, certo? Então, aqui, acho que eu já falei tudo sobre essas técnicas, né? E também é isso, certo, gente? Alguma dúvida? Me chamem lá no WhatsApp, faça alguma pergunta, que eu tô lá disponível para vocês. Por hoje é só isso, tá? Muito obrigada pela atenção. Eu peguei essas informações na CETESB, tá bom? Aqui tá o endereço, onde eu peguei todas essas informações de descartes.
E qualquer coisa, qualquer dúvida, tô lá. Não esqueçam de fazer a atividade que eu coloquei no vídeo 1, tá bom, gente? Vou parar aqui, ó, porque já tá dando 45 minutos que eu tô falando, já tô cansada.